Boa tarde. Estamos na reta final. Nós teremos uma provinha hoje às 15 horas. Então, eu preparei uma revisão focada na nossa prova. Tá? Então, para quem está com medo de fazer a prova, está muito angustiado, anime-se e relaxe. Tá bom? Então, os exercícios que eu vou propor hoje para vocês é direcionado à nossa prova. São questões relacionadas à nossa prova. Então, vamos lá. Quando eu pedir para vocês um minutinho para vocês lerem a questão e tentarem fazer a questão, é mais na intenção de vocês focarem no problema da questão para a gente poder discutir e dar a solução para o problema. Tá certo? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos lá. Estatística aplicada à administração. A primeira coisa que a gente vai ver é a apresentação dos dados. A gente viu que os dados são do tipo quantitativos, do tipo discreto, contínuo, qualitativo, do tipo ordinal e nominal. Ok? Agora, já que estamos craques, vamos fazer o praticando 1. Eu gostaria que vocês classificassem os dados abaixo. O item A, peso em quilogramas de 30 lutadores de sumô. Item B, níveis de colesterol de 60 pacientes. Item C, total de espectadores em cada apresentação de uma peça teatral. D, tipo sanguíneo. E, escolaridade. Item F, preferência esportiva. Como eu disse no início da aula, eu vou dar um minutinho para vocês só pensarem para a gente poder responder o exercício. Mas esse exercício é muito simples, então, meio minuto. Vamos lá. Voltando, vamos lá. Então, quando pedir assim, classifique os dados abaixo, você tem que dizer se eles não são do tipo contínuos, discretos, nominais ou ordinais. Então, vamos ver como ficou. Item B, Guariba está respondendo que é quantitativo. Muito bem. Muito bom. Olho d'água. Vamos conferir? Peso. Ó, o peso, ele tem variações na reta numérica, tá? Então, se você, a unidade peso, ela é do tipo quantitativo, do tipo contínua, ok? Níveis de colesterol de 60 pacientes. Bom, para cada um dos pacientes também é do tipo contínuo. Se você verificar quando você faz exames periódicos, você vai verificar que, para identificar se o seu nível de colesterol está bom, ele tem que ficar entre níveis, o menor nível e entre o maior nível, para dizer que você está bom do colesterol. Então, níveis de colesterol de 60 pacientes é do tipo contínuo. Total de espectadores em cada apresentação de uma peça teatral é quantitativo e é do tipo discreto. Aqui, nós conseguimos contar o número de espectadores. Nós temos 1, 2, 3, 4, 60 espectadores. Isso aqui, ó, total de espectadores. Quando você consegue associar a variável à contagem, então nós temos discretos. Tipagem sanguínea. Nós já até fizemos exercícios relacionados à tipagem sanguínea. Nós temos tipos de sangue O, A e AB. Esse tipo de dado é nominal. Ok? Bom, o item é a escolaridade. A escolaridade nós temos o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, a pós-graduação e por aí vai. Então, a variável do tipo qualitativa ordinal. Segue uma ordem, ok? Quanto maior a escolaridade, maior o nível de escolaridade, ok? Então, a preferência esportiva, o item F. Bom, a preferência esportiva, você pode preferir. A preferência esportiva, você pode preferir entre nadar, entre correr, entre basquete e entre outros. Então, a preferência esportiva é nominal. Perguntaram assim, a nota de um trabalho é discreto ou nominal? Muito bem, a nota do trabalho tem variação de que escala? Digamos de 0 a 10. É do tipo contínuo, ok? Nota do trabalho é do tipo
contínuo. Se você faz 1 ou 2 trabalhos, números de trabalhos que você vai executar, é discreto. Respondido. Muito bem. Podemos prosseguir? Eu quero ouvir um ok? Vamos lá? Na verdade, ler um ok. Vamos lá? Medidas de posição. Bom, nós vimos nas aulas passadas algumas medidas de posição para dados agrupados e não agrupados. Os dados não agrupados, as medidas ocorrem tal como a gente observou. Por exemplo, para eu calcular a média, eu faço o quê? Eu somo o número de elementos, né? E divido pela quantidade. Por exemplo, eu tenho uma amostra da altura de 8 estudantes. Aqui, olhem bem, ó. Aqui, nós temos a amostra de 8 estudantes. Cada estudante foi medida a altura. Então, nós temos o indivíduo 1, o indivíduo 2, o indivíduo 3, o indivíduo 4, até o 8º indivíduo. Então, essa medida é um dado não agrupado. Como é que eu calculo a média? Aí você vai fazer o quê? Como é que eu calculo a média? A média, eu vou somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Então, eu vou fazer 155 mais 157 mais 164, até 162. Depois, o áudio está ruim, estão reclamando do áudio. Depois eu vou fazer o quê? Somar e dividir pela quantidade. Vamos lá. Vejamos, nós temos 8 elementos, nós temos uma amostra de tamanho 8. Quero calcular a média. Então, vou fazer 155, está aqui, ó, mais 157, mais 164, até 168. Vou somar isso aqui tudo, isso que eu estou circulando aqui, e vou dividir pela quantidade. Quantos elementos nós temos? 8. Então, o total no numerador dá 1.267. Dividido por 8, a média de altura é de 158 centímetros. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Agora, nós temos que calcular a mediana e a moda. Vamos só relembrar como é que a gente faz a mediana. Nós temos duas continhas. Se o n for ímpar, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o número de elementos, que é o n, mais 1, e dividir por 2. Essa conta vai te dar a posição do elemento para o cálculo da mediana. Bom, mas primeiro eu tenho que fazer o quê? Colocar os dados em roll, que é organizar os dados do menor para o maior ou do maior para o menor. Aqui a gente escolheu fazer do menor para o maior. Então, para eu calcular a mediana, se o nosso n for ímpar, a posição do elemento vai ser indicado por esta conta. Se o n for par, a posição do elemento vai ser indicado por essa aqui, ó. Ok? Então, vejamos. Nós temos 8 estudantes. Vamos lá fazer. A primeira coisa, quero calcular a mediana. Nós temos números ímpares, né? De alturas de estudantes ou pares. Nós temos n igual a 8. Então, n é par. Para identificar a mediana, eu vou utilizar essa aqui, ó, essa inferior. X tio, a posição n sobre 2 e a outra n mais 1 sobre 2. E vou encontrar a mediana. Para eu encontrar a moda, bom, a moda é mais simples. É o valor que mais ocorre no meu banco de dados. É só contar quem ocorre com maior frequência. Então, vamos ver como é que ficou.
Como eu havia falado, para eu calcular a mediana, é necessário que eu coloque os dados em rol. Então, eu vou colocar do menor para o maior. Eu organizei. Ok. A outra coisa é identificar quantos elementos tem na amostra. Nós temos 8 elementos. Bom, organizei, temos 8 elementos. Se temos 8 elementos, vamos identificar aqui um elemento correspondente à mediana. Novamente, eu vou usar essa formulazinha. Bom, quem é N? N é 8, está aqui, ó. 8. 8 sobre 2. Essa outra, vou fazer 8 sobre 2 mais 1. Está aqui. Então, vai ficar x, quarto elemento, mais x, quinto elemento, dividido por 2. Bom, aí no banco de dados eu vou atrás do quarto elemento. Quem é o quarto elemento? Eu vou e conto. 1, 2, 3, 4. Está aqui. 157, olha ele aqui. Depois eu vou atrás do quinto elemento. Se este é o quarto, 158 será o quinto. Está aqui. Divido por 2. Então, a nossa mediana é 157,5. Ok? Então, vamos lá. Repetir novamente. Bom, lembrando que a gente tem que vasculhar todo o conteúdo da nossa prova e a gente só tem 2 horinhas. Então, vamos lá focar. A mediana tem 8 elementos. Primeira coisa que eu tenho que fazer para calcular a mediana, colocar os dados em rol. O que é isso? Colocar em ordem crescente ou decrescente. Escolhemos fazer crescente, do menor para o maior. Coloquei. Identifiquei quem é N. N é 8. Bom, se N é 8, eu vou calcular a mediana usando essa formulazinha, ó. Então, vamos lá. Fica x, 8 sobre 2, vai dar o quarto elemento. Quem é o quarto elemento? Eu vou atrás do quarto elemento. 1, 2, 3, 4. 157. Está aqui. Quarto elemento. Dessa continha aqui. Agora, quem é o próximo? Eu preciso do 8 sobre 2 mais 1. Vai dar o quinto elemento. Quem é o quinto elemento? Se esse aqui é o quarto, este aqui é o quinto. Quinto elemento, 158. E vou dividir por 2. Então, a mediana vai ser 157,5. Certinho? Vamos lá. Agora a moda. A moda é o valor mais frequente. Quem é que ocorre com maior frequência nesse pequeno banco de dados? O nosso 155. Então, 155 é a moda. Muito bem. Pergunta que poderia surgir. Professores, se ocorresse um outro elemento, tipo o 158 também ocorresse 2 vezes, aí então nós teremos 2 modas. Não tem problema. Vamos lá. Quando o número não se repete, nós não temos moda. Medidas de posição para dados agrupados. Vamos lá, bastante atenção aqui. Dados agrupados. Aqui, nós temos primeira, segunda, terceira, quarta e quinta classe. Observe que o exemplo abaixo referente ao tempo necessário para processar e preparar encomendas postais. Então, nós temos na primeira classe de 5 a 8 minutos. Nós conseguimos preparar 10 encomendas. Está aqui.
mas a gente não sabe se essas 10 são preparadas em exatos 5,5 minutos, 6 minutos, 7 minutos ou 8 minutos. Nós só temos um intervalo de minutos em que preparamos 10 encomendas. Então, aqui nós temos dados do tipo agrupados. Ok? Vamos lá? Bom, o que eu quero com medidas de posição para dados agrupados? Dados agrupados. O que eu quero? Nós vamos calcular a média e a mediana, tá? Lembrando que o nosso foco nos exercícios agora é só a nossa provinha. Então, veja só. Para eu calcular a média ou a mediana e a mediana, para calcular a média, na verdade, o primeiro passo é encontrar o ponto médio de cada classe. Como é que eu encontro o ponto médio da classe? Por exemplo, dessa primeira classe. Vai ficar, vou fazer aqui no cantinho, 5 mais 8 dividido por 2. Fornece o ponto médio da classe. Como é que eu faço o ponto médio da segunda classe? 8 mais 11 dividido por 2. Essa conta nos fornece o ponto médio da segunda classe. Muito bem. Bom, desse outro lado, na terceira coluna, nós temos o número de encomendas ou frequências absolutas, que a gente chamou de N índice I. Então, na primeira classe, nós temos 10 encomendas. Na segunda classe, que vai de 8 minutos a 10, nós temos 17 encomendas. Terceira, 12 encomendas. Na quarta classe, 6. Na quinta, 2. O total de encomendas, 47. Então, vamos proceder com o cálculo da média para dados agrupados e mediana. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular a média, a nosso x barra. Esse dado aqui, ó, o x em si, já estava aqui na nossa tabela, que é o ponto médio. Ok? Ponto médio de cada classe. Essa outra coluna aqui é a frequência absoluta. Lembrando que a gente chamou de N índice I, frequência absoluta. É o número de observações para cada classe. Nós temos o total de 47. E na quarta coluna, eu vou construir a seguinte informação. Eu vou pegar os elementos da segunda coluna e multiplicar pelos da terceira. Então, eu vou fazer segunda coluna vezes terceira. 66,5 vezes 10. 65. 9,5 vezes 17. 161,5. 12,5 vezes 12. 150. 155 vezes 6. 93. Então, para quem não consegue ouvir, esse 93 é 15,5 vezes 6. Vai dar 93. Todos eles, ok? Então, para quem não está ouvindo, eu escrevi aqui. A última classe, 18,5 vezes 2. Então, eu faço 18,5 vezes 2. É igual a 37. Certinho? Bom, então, na última coluna, nós temos o produto da segunda coluna com a terceira. Vou somar essa última coluna. Somei. Deu 506,5. Então, como é que eu encontro? Então, vamos lá. Vamos dar só parar um instantinho para ajustar aqui o microfone, ok? Um minutinho. Vamos lá? Ajustar o microfone.
Podemos. Eu parei. Vamos lá, gente. Nós paramos na média para dados agrupados. Como é que eu fiz? Eu vou apagar aqui, porque para a gente fazer uma recapitalização mais fácil, né? Desculpem. Então, vamos lá. Ponto médio. O ponto médio da primeira classe. Eu faço 5 mais 8 dividido por 2. Aí eu encontro 6,5. A frequência absoluta já está dada na questão. Então, nós temos 10 observações. Na segunda, 17. Terceira, 12. Quarta, 6. E quinta, 2. Como é que eu obtive os resultados da terceira coluna? Eu faço a segunda vezes quarta coluna. Quarta coluna. Como é que eu obtenho o resultado da quarta coluna? Eu faço o produto entre a segunda e a terceira. Então, fica 6,5 vezes 10, 65. 9,5 vezes 17, 161,5. Bom, eu faço isso para construir a quarta coluna. Vou somar. Ok? Dá 506,5. Vou dividir pelo total de observações. Bom, o total de encomendas, ou a frequência absoluta total, dá 47. Então, nós temos 506,5, que é dessa última coluna, da quarta coluna, dividido pelo total, que é 47. Então, a nossa média de encomendas é de 10,77. Ok? Muito bem. Agora, eu acredito que agora a parte mais complicada seja nós encontrarmos a mediana. Então, vamos lá bem devagarinho e todo mundo acompanhando. Vou explicar o que é que tem em cada coisa. Na primeira coluna, nós temos os tempos em minutos. Nós temos as classes, 5 classes. Na segunda coluna, nós temos o ponto médio, xi, tal como a gente fez. Eu faço 5 mais 8 dividido por 2, encontro esse valor. Na terceira coluna, eu tenho tanto a frequência absoluta, quanto a frequência relativa. Relativa. Como é que eu vou encontrar a frequência relativa? Que está entre parênteses. Está aqui, ó. Então, esse primeiro valor, 0,2128, foi obtido de 10, dividido pelo total de elementos, que é 47. Então, 10 dividido por 47, 0,2128 aproximado. Como é que eu obtive esse segundo elemento aqui, a frequência relativa? Eu faço 17 dividido por 47. Então, 17 dividido por 47, 0,3617. E assim sucessivamente. Então, nós temos, eu vou apagar aqui. Nós temos a frequência absoluta, que eu circulei, e sublinhei a frequência relativa. Quero encontrar a mediana. Bom, a mediana, ela deixa, é o ponto, o marco central, né, que deixa 50% dos dados abaixo desse número e 50% acima. Ela divide o banco de dados ao meio. Então, veja só. Se a gente somar 0,2128, tá? Mais 0,3617, nós temos mais de 50%. Tá? Então, só na primeira classe, nós já temos 21,8% dos dados. Está faltando quanto para completar 50%? Eu faço essa diferença, eu faço os 50% menos 21,28. Esse 21,28 é da primeira classe. Então, está faltando 28,77.
2. Bom, esse 28,72 eu vou ter que buscar na segunda classe. Por quê? Ué, só está faltando 28,72. E na segunda classe tem 36, então eu vou pegar exatamente o que está faltando, que é 28,72. Aí eu esquematizei aqui. Isso aqui, ó, 17,47 é exatamente a frequência relativa da segunda classe, que está aqui. 36,17. Tudo, toda a classe, toda. Isso aqui tudo, ó. Ok? 36,17. Eu só preciso de 28,72. Por quê? Porque eu já tenho na primeira classe 21,28. Se eu tenho 21,28 na primeira classe, eu só vou precisar de 28,72. Bom, aí eu faço uma regra de 3 simples. Eu só preciso dessa parte que está em azul. Bom, eu vou pegar 28,72 exatamente da, como eu havia falado, segunda classe. Está aqui os limites da segunda classe. 8 e 11. Tem os limites da segunda classe. A mediana deve estar entre 8 e 11, já que eu preciso de 28,72 do total de 36,17. Então, eu vou fazer uma regra de 3 simples. Vou apagar aqui para a gente fazer. Como é que eu faço uma regra de 3 simples? Eu faço assim, ó. Esse tamanho, que é a mediana menos 8, está aqui, ó. Está para o que eu preciso, que é 28,72. Assim como esse tamanho completo aqui, ó, esse comprimento aqui, que é 11 e 8, então eu faço 11 menos 8, está para o total, que é 36,17. Bom, depois que eu faço essa regra de 3 simples, eu encontro a mediana igual a 10,38. Vamos só recapitular. Eu estou fazendo agora a mediana. Tenho que encontrar a classe da mediana. Quem é a mediana? A mediana deixa o seu banco de dados, ó, 50%. Aí aqui é exatamente a mediana. E depois deixa mais 50%. Então, eu vou atrás desse número, esse número que divide meu banco de dados ao meio. Vamos lá. Como é que eu faço? Eu observo a frequência relativa. Como é que eu encontro a frequência relativa? Eu pego o número de observações, que se não for dado no problema, você não tem como obter. Tá? Eu pego o número de observações, que é chamado de frequências absolutas. Está aqui, 10. Como é que eu acho a frequência relativa? Eu faço 10 dividido pelo total, que é 47. Eu encontro 0,2128. Certinho? Certo. Agora eu preciso de quanto para completar 50%? Eu tenho quanto? Eu já tenho na primeira classe 21,28. Está faltando quanto? É simples essa conta. Você vai fazer 50% menos 21,28. Quando você faz isso, dá 28,72. Bom, como dá 28,72, eu vou exatamente para onde? Para a segunda classe. Só que na segunda classe eu tenho 0,3617. Ué, de 0,3617 eu só preciso de 28,72. Então, a mediana só pode estar na segunda classe. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar somente 28,72 da minha segunda classe, porque é exatamente o que está faltando. Faço a regra de 3 simples. Como é que eu faço? Essa informação aqui é da segunda classe. Por que eu pego a segunda?
porque a gente já identificou que a classe da mediana é a segunda. Ok? Pode usar a formulazinha. Pode usar assim na mediana. Muito bem. Aí, como é que você faz para encontrar? Usando a regra de 3 simples ou usando a fórmula? Pode usar. O que você faz? Bom, eu só preciso de 28,72. Eu faço uma regra de 3 simples. Como é que faz? Diz assim, ó, esse tamanho, que é a mediana menos 8, está aqui, ó. Está para o que eu preciso, que é este. Assim como o todo, que é esse tamanho de 8 a 11, como é que a gente mede o comprimento? É de 11 menos 8, está para o total. O total é 36,17. Aí eu faço essa continha e encontro 10,38. Ok? Então, esses valores aqui, a frequência absoluta, é dada no problema. É o número de observações para cada classe. Já é dado no nosso problema. No slide anterior, a gente comentou. Certinho? Faço essa conta. E encontro a mediana de 10,38. Tanto é que 10,38 vai estar entre 8 e 11. Vamos lá. Agora, as medidas de dispersão para dados não agrupados. Nós temos um conjunto. Vou calcular o desvio usando a raiz dessa variância, quando nós temos a população. Vou calcular o desvio usando a raiz dessa variância, quando nós tivermos a amostra. Então, quando a gente tem a população, a gente divide por N, e quando a gente tem a amostra, a gente divide por N menos 1. Vamos fazendo. Próximo. Opa, vamos praticar aqui. Ó, considere a amostra das alturas de 8 estudantes. Vamos calcular agora a variância e o desvio amostral. Por que dá amostra? Porque aqui já diz que nós temos uma amostra. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar primeiro a variância, que é o S ao quadrado, e dividir por, essa conta, perdão, é dividido por N menos 1. Então, vamos fazer. Vai ficar assim, você vai fazer 155 menos a média, que a gente já encontrou, elevado a 2, mais os próximos, aqui é uma reticência, tá? E o último, 162 menos x barra ao quadrado, dividido por 8 menos 1. Então, você vai ter a variância da amostra. Vamos lá. Vamos ver, ó. Lá nos slides anteriores, nós calculamos a mediana. Deu 158,35. Então, eu vou fazer 155 menos 158,375 ao quadrado. Depois, 157 menos a média ao quadrado. Até o último, que é 162,158 menos 158,375 ao quadrado. Isso aqui no numerador. Muitos não batiam o resultado com o que a gente conversava no chat. Então, eu resolvi colocar, ó. Primeiro você faz a diferença, depois eleva ao quadrado. Tá aqui. Primeiro você faz a diferença, depois eleva ao quadrado. Ok? Então, essa soma no numerador dá 77,875, dividido por 7. Então, nós temos 11,125. Como é que eu acho o desvio padrão? Como é que eu acho o desvio padrão? O desvio padrão, eu faço a raiz da variância, 3,33. Então, vamos prosseguir, para a gente não perder um pouquinho do tempo de vocês, por causa dos problemas técnicos. Então, vamos ver. Ó, essa parte é muito interessante. Espaço amostral.
é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Exemplo, praticando 3, tem assim. Uma urna contém 2 bolas brancas, 3 bolas vermelhas. Retira-se uma bola ao acaso da urna. Se for branca, lança-se uma moeda. Se for vermelha, ela é devolvida à urna e retira-se outra. Quem é o espaço amostral? Nós temos na urna bolas brancas, vou chamar de B, 2 brancas, e nós temos 3 vermelhas. Vou retirar uma bola. Tirei. Digamos que a bola seja branca. Tirei a bola branca. Se for branca, o problema diz o quê? Lança-se uma moeda. Então, pode ocorrer, lancei a moeda, pode ocorrer cara ou pode ocorrer coroa. Ok? Então, um dos elementos do espaço amostral a gente já definiu, que ela é branca, B de branca, C de cara, B de branca, vou chamar R de coroa. Isso se nós tirarmos a bola branca. Agora, digamos que, eu vou apagar aqui, não, agora aqui. Digamos que ao invés da branca, que nós, por exemplo, tenhamos tirado a vermelha, saiu vermelha. Se sai vermelha, o que é que eu tenho que fazer? Diz assim, ó, se for vermelha, ela é devolvida à urna e retira-se uma outra. Tirei vermelha, devolvi. Então, eu vou tirar uma outra. Essa outra bola que eu for tirar, ela pode vir branca ou vermelha. Então, eu construí o espaço amostral. É vermelha. Se ela for vermelha, eu devolvo e tiro uma outra bola. Quando eu tiro uma outra bola, pode vir branca ou pode vir uma vermelha. Então, esse é o nosso espaço amostral. Esse tipo de problema requer um pouquinho de paciência somente para ler e interpretar o problema. Ok? Então, vejamos como é que fica o praticando 4. Eu coloquei o esquema, né? Então, vamos falar do esquema. É bom que a gente recapitula. Na urna, você tem 2 bolas brancas, está aqui, ó. E 3 vermelhas. Diz, se ocorrer bola branca, joga-se uma moeda. Está aqui. Digamos que ocorreu bola branca. Está aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou jogar uma moeda. No jogo da moeda, pode sair cara ou coroa. Então, aqui a gente já havia feito. Eu escrevi 2 elementos do espaço amostral. Ela é branca e é cara. Ela é branca e joguei a moeda, deu coroa. Ou, digamos que não saia branca, saia vermelha. Se é vermelho, o que é que eu faço? Devolvo para a urna. Se eu devolvo para a urna, eu tenho que tirar uma nova bola. Está aqui, ó. Então, pode sair branca ou vermelho. Escrevi mais 2 elementos do espaço amostral. Então, ficou branca, cara, branca, coroa, vermelha e branca e 2 vermelhas. Ok? Então, vamos lá. Praticando 4. Esse eu vou querer que vocês passem um minutinho para a gente discutir o problema. Eu vou ler. Suponhamos que 3 jogadores, A, B e C, disputam um torneio de petecas. O torneio começa da seguinte forma. Inicia-se o torneio. O A joga com B. E o vencedor dessa primeira partida vai jogar com o C. E assim por diante. Mas aí o torneio tem que terminar. Quais são as regras para terminar o torneio? O torneio de petecas termina quando o jogador ganha 2 vezes em seguida ou quando são disputados ao todo 4 partidas. Qual o conjunto de resultados possíveis desse torneio? Tá? Vou ler novamente, gostaria que vocês tentassem. Eu vou dar meio minuto, tá bom?
para vocês focarem na questão e tentarem mentalizar como seria a resposta. Novamente, suponhamos que 3 jogadores, A, B e C, eles disputam um torneio de peteca. Começa da seguinte forma. O A joga com o B. Digamos que o A ganhe. Se o A ganhar, ele vai jogar com quem? Com o C. Digamos que o A ganhe. O torneio para. Por quê? Porque o A ganhou 2 vezes. Ele ganhou quando disputou com o B e ganhou quando disputou com o C. Mas poderia ter acontecido o quê? O A jogar com o B, o A ganhar, jogar com o C e o C ganhar. Acabou o torneio? Não. E o C vai jogar com quem? Vai jogar com o B. Digamos que o C ganhe. Se o C ganhar, parou o torneio. Por quê? Porque o C ganhou na segunda partida, quando jogou com o A, e ganhou na terceira partida, quando jogou com o B. Ok? Então, vamos lá. Meio minutinho para vocês pensarem, para a gente voltar e discutir. Já tem gente que já está colocando a resposta. Meio minuto, vamos lá. Ok, voltamos. Isso, já tem gente que já está colocando a resposta, tal, mas a gente vai conferir. Muito bem. Ó, esse tipo de questão geralmente é para torneio mesmo. Então, vamos só ler novamente. Suponhamos que temos 3 jogadores, A, B e C. Eles disputam um torneio. O torneio começa A jogando com B e o vencedor joga com C. E assim por diante. O torneio de petecas termina quando o jogador ganha 2 vezes em seguida ou quando são disputados ao todo 4 partidas. Vamos ver como é que ficou. Eu fiz um esquema de todas as possibilidades. Vamos lá. Vamos acompanhar. Muita calma. As figuras que estão em quadrado, nos quadradinhos, representam a partida. Então, nós temos a primeira partida, a segunda, a terceira e a quarta partida, ok? Novamente, os quadradinhos representam as partidas. Os que estão circulados representam quem ganhou em cada partida. Então, vamos lá. Na primeira partida, o A joga com o B. Não é assim que começa? O A jogou com o B. Digamos que o A ganhe. Está aqui. Se o A ganha, ele vai disputar a segunda partida com o C. O que pode acontecer? O A ganhar ou o C ganhar. O A ganhando, o que faz? Parou o torneio, porque o A ganhou 2 vezes em seguida. Ele ganhou quando jogou com o B e ganhou quando jogou com o C. Muito bem. Eliminada essa primeira linha. Agora nós vamos para a segunda possibilidade do jogo entre A e C. Então, A ganhou na primeira partida, quando jogou com o B, vai disputar a partida com o C. C ganhou. Bom, C ganhou, então ele vai disputar a partida com B. Nós temos 2 opções. Ou C ganha ou B ganha na partida de C com B. Digamos que o C ganhe. Se o C ganhou, o que acontece? Parou o torneio. Parou o torneio por quê? Porque o C ganhou do B na terceira partida e ganhou do A na segunda partida. O C ganhou 2 vezes em seguida. Então, parou. Eu vou apagar para continuar. Muito bem. Agora, ao invés do B ter ganho na terceira partida, quando jogou com o B, suponhamos que o B é que tenha ganho na terceira partida quando jogou com o C. Então, se o B ganha, ele vai jogar com A. Aí nós temos que A vai ganhar ou B vai ganhar. Parou o torneio por quê? Porque nós temos 4 partidas. A primeira partida, que são os quadradinhos. Segunda, terceira, quarta partida. Então, para o jogo quando ganha em seguida ou jogam-se 4 partidas. Ok? Eu quero ler um ok para esse primeiro ramo quando A ganha. Eu vou
ficar esperando, enquanto isso eu recapitulo com vocês. O A vai jogar com B. É assim que começa o jogo. O A ganha. Estou aqui. Se o A ganha, ele vai jogar com C. Podem ocorrer dois resultados possíveis. O A ganhar ou o C ganhar. Se o A ganhar, acabou o jogo. Porque ele ganhou duas vezes em seguida. Ele ganhou quando jogou com o B e ele ganhou quando jogou com o C. Mas ao invés do A ganhar, desculpa, digamos que o C ganhe. Se o C ganhar, ele vai disputar com o B. Na disputa de C com B, nós podemos ter dois resultados possíveis. O C ganhar ou o B ganhar. Se o C ganha, acabou a partida, acabou o torneio. Por quê? Porque ele ganhou duas vezes em seguida. Ele ganhou quando jogou com o B e ele ganhou quando jogou com o C. Mas suponhamos que ao invés do C ganhar, o B ganhar. Se o B ganha, ele vai disputar com o A. Temos dois resultados possíveis, o A ganha ou o B ganha. Torneio parou. Por quê? Porque ocorreram 4 partidas. 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos para o outro ramo. Vamos lá, para o outro ramo. Algumas pessoas não vão ficar prejudicados, mas vamos para a partir daqui. Vamos lá. Novamente, os quadradinhos representam as partidas. Eu já terminei com o A. Na disputa de A com B, digamos que B ganha. Ok? B ganha. B vai disputar com quem? Com o C. Se o B ganhar novamente, parou o torneio. Está aqui, parou o torneio. Por quê? Porque B ganhou duas vezes em seguida. Ele ganhou na segunda partida, quando disputou com o C, e ganhou na primeira partida, quando disputou com o A. Bom, agora digamos que na disputa entre o B e o C, que eu estou aqui, ó, o C ganha. Está aqui, o C ganha. Então, se o C ganhar, vai disputar com o A. Nós podemos ter dois resultados possíveis. O C ganhar ou o A ganhar. Se na disputa do C com o A, o C ganhar, o torneio para. Por quê? Porque o C ganha duas vezes em seguida. Ele ganha quando disputa com o A, na terceira partida, e ganha quando disputa com o B na segunda partida. Então, o torneio para, porque C ganhou duas vezes em seguida. Mas supondo que na disputa entre C e A, o A é quem ganha. Bom, se o A ganhar, ele vai disputar com o B. Então, nós temos dois resultados possíveis. O A ganha ou B ganha. Parou o torneio, por quê? Porque já ocorreram 4 partidas, né? 1, 2, 3, 4. Então, o nosso espaço amostral terá 8 elementos compostos dos seguintes elementos. O A ganhar, o ACC ganhar, ACBA, onde é que estaria o ACBA? Vamos localizar, ó. A, C, B, A. Ou A, C, B, B, que está aqui, ó. Nós estamos agora aqui no BB. Pode ser o quê? B, B. Aqui. BCC. B, B, C. E assim sucessivamente. Ok? Bom, então nós temos 8 elementos do espaço amostral e o espaço amostral é exatamente estes. Muito bem, menino. Eu acho que foi bem explicadinho isso. Vai ficar até mais tempo para vocês. Então, nós temos 8 elementos. Distribuição de médias amostrais. Recapitulando.
A média de uma distribuição de média amostral é sempre a mesma média da população. Então, a média populacional é a mesma média da distribuição amostral de médias. Ok? Média populacional tem a mesma média de distribuição amostral de médias e vice-versa. Estamos craques? E o desvio? Como fica? O desvio, muitos perguntavam assim, professora, eu não consigo calcular o desvio. É só vocês identificarem quem? O desvio da população, que você vai fazer o quê? Vou pegar o desvio da população e dividir pela raiz do tamanho da amostra. Aí eu vou ter o desvio da distribuição amostral de médias. Vamos ver como é que faz. Um exemplo. Então, nós temos, lembrando que sigma x barra é quem? Sigma x dividido por raiz de n. Ok? Praticando 4. Considera uma população em estudo, seja 6,23 a média populacional. Então, é o mi de x. 6,23. A média populacional. E o desvio padrão populacional, 3,23. Esse elemento aqui, ó, é 3,23. Então, para uma amostra de tamanho n igual a 300, esse n aqui, a média e o desvio da distribuição de médias amostrais serão, respectivamente, quais valores? Bom, a gente viu que a média de distribuição de médias amostrais é sempre a mesma média da população. Então, quanto vale a média da distribuição amostral e quanto vale o desvio? Vamos lá, um minutinho. Ok, voltando. Vamos lá? Ver como ficou? Vejamos. A média populacional tem a mesma média da distribuição amostral de médias. Então, se a média da população é 6,23, que é o que diz no problema, então a média da distribuição de médias amostrais só pode ser 6,23. E quanto vale o desvio padrão da distribuição de médias amostrais? Lembrando que é essa continha que a gente faz, ó, que a gente utiliza para calcular a média, o desvio padrão da distribuição de médias amostrais. Então, no problema já dá o desvio populacional, que é 3,23, dividido pela raiz de 300, dá 0,1865. Ok? Tranquilo essa questão, né? Se cair, tá simples de fazer. Muito bem, não esqueçam. A média da distribuição de médias amostrais sempre é a mesma média da população. E o desvio padrão da distribuição de médias amostrais é encontrado utilizando essa formulazinha aqui, ó. Geralmente, o sigma x, né, é da população. Basta fazer essa conta e encontramos o valor. Muito bem. Testes de hipótese. O que eu quero de vocês? É que vocês entendam quem é o erro tipo 1, o que é rejeitar a hipótese e elaborar um teste de hipótese. Então, vamos fazer bem devagarinho aqui. Teste de hipótese. Eu coloquei um quadro que resume o erro tipo 1, o erro tipo 2, o acerto com relação ao erro tipo 2 e o acerto com relação ao erro tipo 1. Então, para fixar, quem é o erro tipo 1? Erro tipo 1 é rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Erro tipo 2, não rejeitar H0 quando H0 é falso. Nós temos, exemplo, a lâmpada está queimada, H0. H1, a lâmpada não está queimada. O que eu quero? Eu quero escrever o erro tipo 1 baseado nas hipóteses. H0, a lâmpada está queimada. H1, a lâmpada não está queimada.
Então, quem é o erro tipo 1, baseado nessas hipóteses, é dizer o quê? É dizer que a lâmpada não está queimada, ou seja, rejeitar H0. Rejeitar o fato de estar queimada é dizer que não está queimada, quando na realidade está queimada. Então, esse é o erro do tipo 1. Erro do tipo 1, rejeitar H0, quando H0 é verdadeiro. Muito bem. Praticando 5. Agora, eu gostaria que vocês fizessem. Considere as seguintes hipóteses. Eu tenho, o carro apresenta defeito, é o H0. Quem é o H1? O carro não apresenta defeito. Quem é o erro tipo 1? O erro tipo 1 é rejeitar H0, quando H0 é verdadeiro. Ok? Quem é o erro tipo 1? Eu gostaria que vocês escrevessem quem é o erro tipo 1. Um minutinho, vamos lá. Ok? Muito bem. Ó, lembrando que quando pedir escrever o erro tipo 1, você não pode simplesmente dizer rejeita H0. Ou então não pode dizer o carro não está quebrado. Você tem que escrever como é o erro tipo 1. O erro tipo 1 é rejeitar H0. Rejeitar H0 quer dizer o quê? O carro não apresenta defeito quando, na verdade, o quê? Apresenta. Então, você tem que escrever mesmo. H0, quem é? O carro apresenta defeito. H1, o carro não apresenta defeito. Então, quando eu for escrever o erro tipo 1, eu tenho que escrever rejeitar H0. Rejeitar H0 no contexto do problema. Rejeitar H0 quer dizer o quê? Dizer que o carro não apresenta defeito quando, na realidade, apresenta defeito. Ok? Não pode ser simplesmente rejeita H0. Ou então, não está com defeito. Ok? Então, tem que escrever bonitinho. É dizer que o carro não apresenta defeito, que aqui você rejeita H0, quando, na realidade, apresenta defeito. Aqui você está dizendo que H0 é verdadeiro. Muito bem. Muito bom. Então, vamos lá. Teste de hipótese, continuando, e vamos fazer um teste. Vou fazer bem devagarinho esse. Diz assim, ó, o empresário que fabrica impressoras afirma que a vida média do seu produto é de 120 meses, com desvio de 12 meses. Bom, uma empresa concorrente decide avaliar 100 impressoras. Encontrou a vida média de 117 meses. Quais hipóteses devem ser formuladas pela empresa concorrente para um teste de hipótese? O que eu quero aqui? Eu quero, por exemplo, confrontar o que diz o fabricante das impressoras. Ele diz assim, ó, o tempo de vida médio, né, do meu produto é de 120 meses, com desvio padrão de 12 meses. Ou seja, você pode comprar o produto e, por exemplo, o produto falhar com desvio de 1 ano. Falhar com um ano ou durar mais 1 ano. Ele tem esse desvio de 12 meses. Temos uma empresa concorrente. Ele vai avaliar 100 impressoras. Ele avaliou, pegou 100 impressoras. Está aqui. Pegou 100 impressoras e encontrou a vida média dessas 100 impressoras de 117 meses. A pergunta é, quais hipóteses devem ser formuladas pela empresa concorrente para um teste de hipótese? Ok? Quem é H0 e quem é H1? Esse exercício eu vou deixar só 2 minutinhos com vocês, porque eu gostaria que vocês realmente tentassem fazer e para diluir qualquer dúvida sobre o teste, se o teste é do tipo bilateral, unilateral à esquerda ou à direita, ok? Lembrando que a empresa concorrente é que vai proceder com o teste. Então, o ideal para a empresa concorrente é mostrar que o produto
que a empresa que fabrica impressora tem tempo de vida médio de que tipo? Maior ou menor do que 120 meses. Ok? Então, é isso que vocês têm que confrontar. Vou deixar 2 minutos para a gente voltar e escrever quais são as hipóteses. 2 minutinhos. Ok, voltamos. Vamos ver como ficou. O empresário que fabrica impressoras afirma que a vida média do seu produto é de 120 meses, com desvio padrão de 12 meses. Aí uma empresa concorrente, ela decide avaliar 100 impressoras. Está aqui. Ela avaliou 100 impressoras. Com essa avaliação das 100 impressoras, ela encontrou uma vida média de 117. Quais hipóteses devem ser formuladas pela empresa concorrente para um teste de hipótese? Bom, como eu havia falado, a empresa concorrente, ela pretende confrontar a afirmação do fabricante da impressora. Então, qual é a afirmação do fabricante da impressora? A alegação do fabricante é que é verdadeira, ou seja, a vida média do seu produto é maior ou igual a 120 meses. É como se você estivesse oferecendo um produto e estivesse dizendo, o tempo de vida média é de 120 meses, mas pode ser mais. Tá? Então, a alegação do fabricante é verdadeira, que o produto dele tem vida média maior ou igual a 120 meses. Versus, quem é o H1? O que eu vou fazer agora? Eu quero confrontar essa informação de H0. Então, H1 só pode ser afirmar que o produto é inferior a 120 meses. Então, eu vou confrontar isso. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer agora. O teste é de que tipo? Unilateral, bilateral, unilateral à esquerda ou à direita? Ou bilateral? Vamos lá, gostaria que vocês me dissessem. O teste é unilateral à direita, unilateral à esquerda ou bilateral? Vamos lá. A alegação do fabricante, a gente olha para cá, para H1, para definir se o teste é unilateral à direita ou à esquerda. Olhem, o H1 diz que o produto é inferior. E inferior induz ser um teste de que tipo? À esquerda. Então, nós temos teste de hipótese unilateral à esquerda. Prosseguindo. Isso, unilateral à esquerda. Novamente, a gente olha para H1. Agora, com mais informações sobre o problema, vamos realizar o teste. Diz, a alegação do fabricante é verdadeira, ou seja, a vida média do produto é maior ou menor ou igual a 120 meses. H1 a gente já construiu, né? O produto é inferior a 120 meses. Com mais informações no problema, a gente vai proceder com o teste. Realizar um teste de hipótese ao nível de significância de 95%. Lembrando que esse nível de significância somos nós, os pesquisadores, que fornecem. Mas se estiver na questão alfa 5%, então vocês devem utilizar alfa 5%. Então, o teste é unilateral à esquerda. O alfa 5%, vocês não vão precisar da tabela no dia da prova, porque eu procedi com o valor do alfa, do Z da tabela, perdão. Então, o Z da tabela correspondente a 5%, vocês vão utilizar 165 ou vão utilizar menos 165? Vamos lá? Pergunta é, eu tenho nível de significância 5%. O teste é unilateral à esquerda. Unilateral vou colocar só um Ezinho de esquerda. À esquerda. Você tem alfa 5%. Eu já coloquei, quem é o seu Z alfa. 1,65 positivo ou é menos 1,65? Muito bem, já tem gente respondendo que é menos 1,65. Por quê?
porque simplesmente o teste é unilateral à esquerda, ok? Então, unilateral à esquerda, você teria uma figura desse tipo. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer aqui. Nessa região meio branca. O teste é assim, ó. Você tem uma distribuição normal. A média do tempo, perdão, a vida média do produto é de 120 meses, está aqui. Você quer confrontar dizendo que está aqui, inferior. Se é inferior a 120 meses, está à esquerda. Ok? Aí observe, das 100 amostras que o concorrente pegou, ele teve tempo de vida médio de quanto? 110. Deixa eu apagar aqui. De 117, perdão, 117, né? 117. Esse 117 é o tempo de vida médio do produto de 100 amostras que o concorrente foi lá e pegou. Está aqui. Aí ele está dizendo que a alegação do fabricante não é verdadeira e que o tempo de vida é inferior. Inferior a 120 meses, estariam para cá, ó. Ok? Então, por isso que eu vou utilizar menos 1,65. Por quê? Porque quando eu fizer a padronização para normal padrão, que é x barra menos mi de x barra dividido pelo desvio, isso vai ficar negativo. Por quê? Que esse x barra é o que você encontrou na sua amostra. Eu tenho uma amostra de 100 máquinas, 100 impressoras. O concorrente foi lá e obteve uma média de quantos meses? 117. Está aqui. Eu vou e coloco 117 menos. Qual é a média alegada pelo fabricante das impressoras? A média alegada pela hipótese H0 é de 120 meses. Eu vou e boto aqui. Quem é o meu desvio? Meu desvio, professor, eu já sei fazer. Por quê? Porque lá na questão, a gente já fez a questão anterior. Vai ser sigma x dividido por raiz de n. Muito bem. Qual é o tamanho n? N, 100 impressoras. Quem é o sigma x? Sigma x é a informação que a gente já tem lá no nosso problema. Vamos ver. O problema está aqui. Diz aqui, ó. Que é de quanto? O sigma? 12 meses. Está aqui, eu voltei. Certo? Então, eu calculo o sigma x barra. Voltando. Então, esse sigma aqui, 12. Quem é n? 100. Vou fazer a continha mais na frente. Vamos lá. Então, o teste é unilateral à esquerda. A gente consegue transcrever aquela escrita de H0 para termos matemáticos. Como a gente está com tempo de vida médio, então, tempo de vida médio faz referência à média. Então, a gente coloca o nosso mi. Mi é o parâmetro populacional, por isso que aqui não é x barra, é mi. Ok? 120 meses, ó, maior, igual que 120 meses. Versus ser menor que 120 meses. Ok, né? O teste unilateral à esquerda. Vou encontrar o meu Z alfa, que é menos 1,65, que já foi explicado por quê, que é encontrado na tabela. Só que vocês não vai ser necessário o uso da tabela, porque eu já forneci os valores lá para vocês. E esse alfa é o nível de significância, que eu já fixei, que é de quanto? 5%. Agora vamos fazer o teste. O que é que eu faço? Eu chamo de Z calculado. Quem é a média da amostra? A gente já fez. 117. Quem é a média alegada? A média da hipótese H0 é de quanto? 120. Eu vou lá e coloco aqui, ó, 120. Sempre essa aqui é a média correspondente ao que você quer confrontar. No caso, 120 meses. Dividido pelo desvio. Lembra que a gente fez o desvio? Sigma x dividido por raiz de n.
Quem é sigma X no problema dá, que é 12 meses. Quantos elementos? Quantos elementos o concorrente mostrou? 100. Está aqui. Então, eu faço 12 sobre raiz de 100. Faça essa conta, vou chamar de Z calculado. Faça essa conta e encontro menos 2,5. Então, olhem para cá. Eu vou apagar aqui. Menos 2,5. Ó, se aqui é menos 1,65, menos 2,5 só pode estar por aqui. Como é que você conclui o teste? Ó, 2,5 está nessa região achurada, ó, nessa região do alfa, que eu acho que aí deve ser laranja para vocês. Essa aqui eu achurei aqui, vermelho. Está na região crítica. Se está na região crítica, está na região de rejeição de H0. Certo? Se está na região de rejeição de H0, posso dizer o quê? Que a alegação do fabricante não é verdadeira ao nível de 5%. Rejeitei H0. Não é verdadeira a alegação do fabricante. Mas aí, ó, concluímos. Isso é a conclusão do teste. Encontrei menos 2,5. Vou olhar esse menos 2,5, comparar com este. Observe que o 2,5, menos, né? Menos 2,5 está à esquerda do Z alfa, é menor. Cai na região crítica. Caiu na região crítica, rejeita H0. Rejeitar H0 não é só rejeita H0. Não. Quer dizer o quê? Podemos dizer que a alegação do fabricante, bem bonitinho, do fabricante não é verdadeira, com que nível de significância? 5%. Ok? Está no contexto. Bom, mas aí poderia acontecer a seguinte coisa. Vamos aqui. Deixa eu dar outro exemplo. Digamos que você faça essa conta sem esses valores, ok? Sem esses valores. É um outro exemplo. Aí você encontra 2,5. Você encontra 2,5. Certinho? Já eu volto para a sua pergunta, tá? De como é que eu encontro se o teste é unilateral à direita ou à esquerda. Vamos só focar aqui. Digamos que eu calcule, sem ser com esses números, é um outro exemplo. E encontro o resultado do Z calculado 2,5. 2,5 estaria por aqui. Olha só, ele está na região de não rejeição de H0. Se tivéssemos 2,5. Aí, então, professora, como é que eu faço? Ué, se é 2,5 não cai na região de rejeição, então você não rejeita H0. Ok? Então, vamos voltar aqui. Como é que o teste é? Como é que a gente sabe que é unilateral à esquerda ou à direita? É na construção do teste. Vamos ver, ó. A impressora, o empresário diz que o tempo de vida média é de 120. Tem um concorrente. A empresa concorrente pega 100 amostras de impressoras e encontra o tempo de vida média 117. Bom, qual é a hipótese que eu devo elaborar? O fabricante alega que o tempo de vida médio é de 120. Eu quero confrontar isso. Na verdade, o empresário concorrente quer confrontar isso. Então, você vai confrontar o quê? Dizer que para H0 a alegação do fabricante é verdadeira, é maior ou igual a 120. Confrontar isso é dizer o quê? Que é inferior. Se é inferior, a gente olha para H1 e constrói o teste. Então, se é inferior a 120 meses, como eu já havia falado, o teste é do tipo unilateral à esquerda. Se por um acaso fosse, só se por um acaso fosse, o produto é menor, digamos. O produto é menor, igual. H1 maior, ou superior, aqui eu coloquei superior, né? Superior, o teste seria unilateral à direita. Mas aí você não teria um bom teste. Por quê? Porque aqui, se você escrevesse
H0 como sendo menor ou igual, você não vai testar a alegação do fabricante. Você está mostrando que o produto dele, de fato, é ruim demais. Ok? Quem tem que confrontar é H1. H1, se você escrever que é superior, você está dizendo que o produto dele é bom demais. Tá ok? Então, você constrói o teste baseado realmente nas informações do problema. Olhem, aqui você tem empresa concorrente. Então, a empresa concorrente vai confrontar o empresário. O empresário diz o quê? Que é maior ou igual. A concorrente vai mostrar que é inferior. Por isso é que é o teste unilateral à esquerda. Ok? Aqui nós não vamos trabalhar com intervalo de confiança. Ok? Vamos lá. Regressão linear. Bom, quando eu conversei com vocês no chat, alguns fizeram a regressão e passaram os valores para mim. Alguns valores eram diferentes dos meus, mas vamos esclarecer como faz cada coisa. Eu espero que vocês tenham corrigido, né? Porque eu refiz as minhas contas e deu tudo certinho. Então, vamos proceder com a seguinte mecânica. Eu vou pedir que vocês façam as contas e devagarinho vocês vão fazendo para ver se a gente obtém o mesmo resultado. Tá bom? Veja, o que eu ouvi no chat, muita confusão entre soma de x ao quadrado e o quadrado da soma. Bom, essas coisas aqui, ó, isso aqui é diferente disso aqui. Certo? Primeiro, nessa primeira informação aqui, você pega cada elemento, eleva ao quadrado e depois você soma. Nessa aqui, você soma todos os elementos, obtém um único número e depois eleva ao quadrado. Certinho? Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que, vou escrever aqui e já eu apago. Somatório de x vezes y também é diferente da soma de x vezes soma de y. Certo? O que acontece nessa primeira aqui, ó? Primeiro, você multiplica o x vezes o y, você vai achar uma porrada de números. Desculpa o vocabulário, ok? Uma porrada de números. Depois vocês vão proceder com a soma. Aqui, do lado direito, primeiro você soma x, depois você soma y. Nós temos dois números. Depois é que você multiplica. Ok? Então, explicado isso, vamos proceder com as contas. Bom, quando fala assim, qual é a equação de regressão estimada? Na verdade, quais são os valores de A, B que vocês vão encontrar. Né? Obter a equação da reta. Então, vamos lá. A equação da reta tem o coeficiente angular, que é o Azinho, e tem o intercepto, que é o dos eixos Y quando o x é zero. Ok? Então, você vai ter y igual a A, quando o x é zero. Como é que eu encontro os valores de A e B? Da seguinte forma. Se tiver na prova essas continhas aqui, então vocês não precisam mais somar nada, né? Só operar com esses valores, A, B. Então, como é que a gente vai fazer agora? Aqui diz, para calcular o B, esse quociente, eu vou pegar a soma de x, y, que é 3.400, vezes n, 45. Menos, aí eu faço 45 vezes 3.400. Dá um resultado, gente. Depois é que eu faço menos. Faço este aqui agora.
Porque pode vocês estarem fazendo isso direto na calculadora, né? Aí tem que proceder direitinho com a conta. Faz primeiro isto, guarda o resultado. Se souber guardar na calculadora, ótimo. Se não, procede direito, devagarinho anotando. Então, faz primeiro isto, depois, acha um número. Depois, faz primeiro isto, depois, subtrai. Outro, no denominador. Primeiro faz essa conta, anota no caderninho, para quem não sabe guardar na calculadora. Menos, depois faz este. Este aqui, ó, soma de x é 245, eleva ao quadrado. E procedo com as continhas. Tem as fórmulas necessárias na prova, ok? O item A. Como é que eu encontro o coeficiente angular A? Eu pego a soma de y, que é 200, menos o B que eu encontrei, que está aqui, ó, que já fizeram, e pego a soma de x, que é 245, dividido por 45. Acabou. Aí eu encontro a equação da reta. Então, ficou assim, ó. Como é que eu encontro A? Faço A e B. Gostaria que vocês fizessem. Eu vou dar um minutinho para vocês me darem esse valor aqui e este aqui. Ok? Para ver se a gente entendeu como faz. Vamos lá. Um minutinho. Eu quero esse valor de A e de B. Um minutinho. Vamos lá? Ok, voltamos? Então, quanto vale o B? Vamos lá? Estamos terminando, só tem esse slide aqui, a gente está terminando. Aí o que é que eu vou fazer, enquanto vocês colocam para eu ver? Eu vou voltar para os primeiros slides, porque nós tivemos um pequeno problema, e a gente vai prosseguir explicando os primeiros slides, tá ok? Até dar o nosso horário, e assim vocês procederem com a prova de forma bem tranquila. Vamos lá, o item B e o item A. Quanto deu o valor de B e o valor de A? Sim. B, Cajueiro da Praia está dizendo que é 0,98. Muito bem. Tem outro valor? Novamente, enquanto vocês colocam os valores de A e B, eu vou avisar que eu vou voltar aos slides, porque a gente teve problemas, né, de comunicação, né, e vamos proceder com os primeiros slides até o nosso horário. Na verdade, a gente vai proceder com os slides que realmente vão ser importantes para a nossa prova. Vamos lá. A deu 1. Palmeirais, o valor de A deu 1. Mais alguém? Podemos? Mais alguém? O item B e o item A? Então, vejamos como ficou. Nova Santa Rita, o B, 0,9813, mas pode usar a aproximação para duas casas, ok? Cajueiro da Praia, 0,98 está ok, 0,9813 está ok. Muito bem, Cocal também, 0,9813. Novamente, na prova, vocês podem usar aproximações de 2, 3 casas decimais. Fiquem à vontade. Então, vamos ver quanto ficou. E o A? Só colocar o B? 0,9813. O A? Só o Palmeirais respondeu o A. Então, vejamos. Nova Santa Rita respondeu a 0,89. Cajueiro da Praia deu negativo. Vamos ver? Bom, o item B. Então, o coeficiente B deu 0,9813. Novamente, vocês podem usar a aproximação 0,98, ok? Não tem problema. E o item B... O item A, né?
O nosso Azinho deu negativo, deu menos 0,8982. Certo? Então, a equação de regressão estimada vai ser y igual a menos 0,8982 mais 0,9813 de x. Ok? Bom, é isso, então vamos voltar para os primeiros slides. Voltando. Ok. Eu acho que estamos chegando. Isso, aqui 9, 7, 6. Bom, no início, vamos lá. No início nós apresentamos alguns exercícios para vocês classificarem as variáveis em contínuo, discreto, nominal, ordinal. Ok? Bom, então nós temos o primeiro exemplo, o peso em quilogramas de 30 lutadores de sumô. Contínuo, né? Você está fazendo referência a peso. Peso é a unidade para variável aleatória e ela é medida em números reais. Então, é o contínuo. Níveis de colesterol. Eu até comentei o nível de colesterol. Para identificarmos se nós estamos com o nível de colesterol bom, nós temos que estar entre o nível mínimo e o máximo. Então, essas coisas indicam que a variável é do tipo contínuo. Total de espectadores em cada apresentação de uma peça teatral. Bom, quando faz referência à contagem, quando você consegue contar, geralmente a variável é do tipo discreto. Tipagem sanguínea. Nós temos tipos de sangue O, A, B, AB. Então, são classificações, né? Tipagem sanguínea, nominal. Ok? Escolaridade. A escolaridade, nós temos, novamente, o primeiro, o ensino fundamental, o médio, o superior, o terceiro grau, e por aí vai. Então, a escolaridade é ordinal. Temos a preferência esportiva. Aí você pode optar por correr, nadar, andar de bicicleta e por aí vai. Então, a variável do tipo nominal. Bom, depois nós vimos como calcular a média para dados não agrupados. A não agrupados, você tem a observação individual de cada elemento. Um exemplo aqui, nós temos uma amostra de 8 estudantes. Vamos calcular a média. Como é que a gente procede? Você soma e divide pelo total, que é quanto? 8. Então, como é que fica? Vou somar todos. Vou somar todas as informações. Aqui não precisa colocar em rol, organizar em ordem crescente ou decrescente dos valores. Você só vai somar os elementos um por um a um, no caso, e dividir pela quantidade, que é 8. Então, você vai ter uma média de 158,375. Muito bem. Se eu estiver rápido, é só falar que eu volto. Mas eu acho que o interessante para vocês é o cálculo da mediana. Então, que é exatamente agora. Como é que eu vou calcular a mediana, a moda, para dados do tipo não agrupados? Mediana e moda. A mediana é um número que deixa 50% dos dados abaixo e 50% acima, ou que divide seu banco de dados ao meio. Então, vamos calcular a mediana. A primeira coisa para calcular a mediana é identificarmos se o tamanho da amostra ela é ímpar ou é par. Certo? E a outra coisa é colocar os dados em rol, que é organizar do menor para o maior. Vamos ver. Então, eu vou organizar os dados do menor para o maior valor. Está aqui.
155, 56 e por aí vai. Organizei. Vou identificar quantos elementos tem a nossa amostra. Tem 8. Bom, se tem 8 elementos, então a formulazinha que eu tenho que usar, ó, deixa eu voltar. Se tem 8 elementos, é par, a formulazinha que eu tenho que usar é esta. Ok? Esse N é o tamanho da minha amostra. Então, com X, assim, ó, isso aqui indica posição. Posição. Como a gente vai fazendo. Bom, N é igual a 8. Então, eu vou pegar essa formulazinha aqui, ó. Vou fazer X, N dividido por 2. Então, vai fazendo X, 8 dividido por 2. Dá X, 4, que é o quarto elemento. Quem é o quarto elemento? Depois que eu organizei em ordem crescente, o quarto elemento é 1, 2, 3, quarto. 157. Vou e coloco aqui, ó. 157. Mas esse próximo número aqui vai dar o quarto mais 1, que é o quinto elemento, que no caso é o 158. Vou fazer 157 mais 158 e vou dividir por 2, dá 157,5. Então, 157,5 é a minha mediana. Vou calcular o valor da moda. A moda é o valor mais frequente. Então, quem é que mais ocorre aqui? É o 155. Então, 155 é a minha moda. Agora, para dados agrupados. Novamente, os dados agrupados, eles têm esse nome porque você não consegue identificar individualmente a observação. Qual a medida de cada observação? O banco de dados é o tempo necessário para processar e preparar encomendas postais. Nós temos 5 classes, observe, 5 classes. Cada classe foi contado o número de frequências absolutas. 10, 17, 12, 6, 2. Um total de 47. O que ocorre? Dentro do intervalo dessa primeira classe, de 5 a 8, nós temos 10 observações. Mas é impossível você identificar quais dessas 10 observações têm exatamente o tempo necessário para processar as encomendas. Aqui nós temos 10 elementos. Desses 10, você não consegue identificar se, por exemplo, o primeiro levou 5 minutos, levou 6 minutos, 7, por aí vai. Então, por isso que você tem dados do tipo agrupados. O que eu fiz na segunda coluna? A segunda coluna, eu calculei o ponto médio de cada classe. Como é que eu calculo o ponto médio? Eu somo os extremos da classe, o limite inferior e o superior, e divido por 2. 2 porque eu só tenho 2 números. Então, eu faço 5 mais 8 dividido por 2, dá 6,5. 8 mais 11 dividido por 2, 9,5. E assim sucessivamente. Ok? Aqui 47, basta que eu some. Então, vamos proceder com a média e a mediana. Como é que eu faço a média? Para eu construir a média, eu tenho que construir uma quarta coluna. Essa quarta coluna vai ser o quê? Vai ser o produto das frequências absolutas. Vamos voltar um instantinho. Voltei, pois não? Aqui só era a informação do ponto médio, limite inferior e superior, 5 mais 8 dividido por 2, 6,5. Aqui são as frequências absolutas, que eu chamei de NI. E o total dá 47. Vamos lá. Esse mesmo quadro está aqui, só que é acrescido de uma coluna. Novamente, eu vou calcular a média. O que é que eu faço? Eu tenho que construir uma quarta coluna.
Para eu construir uma quarta coluna, eu pego o ponto médio de cada classe vezes as frequências absolutas. Ok? Bom, aí, o ponto médio, eu já sei calcular o ponto médio. Eu pego 5 mais 6 dividido por 2 dá 6,5. Número de encomenda já dá dado no problema. Então, eu vou fazer 6,5, vou fazer 6,5 vezes 10, 65. Vou fazer 9,5 vezes 17, 161,5. Depois, 12,5 vezes 12, 150. Depois, 15,5 vezes 6, 93. Concluo com a soma. Então, a soma da última coluna, no caso a quarta, é 506,5. Quantas observações nós temos? Aqui, ó, 47. Então, eu faço 506,5 dividido por 47, dá 10,77. Isso é a nossa média. Como é que eu faço a mediana? Vamos lá. Essa é a oportunidade de quem não acompanhou da outra vez. Primeiro, eu tenho, explicando a tabelinha, é a mesma anterior, só que na terceira coluna eu tenho o acréscimo da frequência relativa, que está entre parênteses. Está aqui. Esse número, 0,2128, é 10 dividido por 47. 0,3617 é 17 dividido por 47. E assim sucessivamente. O 1 dá a soma dos elementos que estão em parênteses. Muito bem. Aí, eu quero a mediana. Bom, a mediana para dados agrupados. A mediana não deixa 50% dos dados a partir dela e após ela. Deixa 50% do banco de dados. Então, o que é que eu vou fazer? Encontrar a mediana. Como é que eu encontro? Localizando onde tem 50% dos dados. Observe que na primeira classe eu só vou ter 21,28. Ok? Na segunda, eu tenho 36,16. Bom, se na primeira eu tenho 21,28, está me faltando quanto para completar 50%? Essa aqui, que é a primeira, só tem 21,28. Então, eu vou ter que complementar o meu 50% na segunda classe. Então, eu quero. O que está faltando é 50% menos 21,28%. Dá quanto? Está aqui, ó, 28,72. Onde eu vou encontrar 28,72? Na segunda classe. Então, a segunda classe é a classe da mediana. Coloquei ela para cá. Está aqui. A segunda classe inteira tem 36,17. Eu só quero 28,72. Então, a mediana está por aqui. O que é que eu vou fazer? Uma regra de 3 simples. Faço o quê? A mediana menos 8, está aqui. Está para 28,72, que é o que eu quero. Assim como 11, né, o total, ó. 11 menos 8 está para o total, que é 36,17. Então, a mediana dá 10,38. Muito bem. Certinho? Classe da mediana. Então, vou só recapitular, para a gente avançar um pouquinho mais rápido, que eu acho que já deu a hora de vocês. Aqui, ó. Então, vamos lá. Eu quero encontrar a mediana. Eu tenho que encontrar onde tem 50%. A primeira classe só tem 21,28. Como é que eu encontro o elemento que dá 50? O que está faltando. Então, eu faço 50 menos 21,28. Está faltando 28,72. 28,72, ó, na segunda classe já tem 36,17.
Então, eu posso pegar somente 28,72 da segunda classe. Está aqui. Então, a classe mediana é a segunda. Está aqui a classe, a segunda. O que é que eu vou fazer? Eu faço a mediana menos 8 está para o que eu quero, assim como 11 menos 8 está para o total, que é 36,17. Faço. Multiplico, então dá 10,38. Muito bem. O espaço amostral, vamos lá. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Aí eu coloquei esse exemplo. Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Retira-se uma bola ao acaso da urna. Se for branca, lança uma moeda. Se for vermelha, ela é devolvida. E retira-se uma outra. Então, como é que a gente construiu? Estou acabando. Estou acabando, tá? Então, vamos ver como é que é construído. Eu tenho bola branca e vermelha. Se cair bola branca, eu jogo uma moeda. Pode sair cara ou coroa. Então, a gente já tem 2 elementos. Quer ser branca, cara. Quer ser branca, coroa. Estou acabando. Mas pode ocorrer vermelha. Se ocorrer vermelha, ela é devolvida para a urna. Daí eu tiro uma outra bola, que pode ser branca ou vermelha. Então, o espaço amostral vai ser branca, cara, branca, coroa, vermelha, branca e vermelha. Agora eu tenho essa. Suponhamos 3 jogadores, né, A, B e C, disputam um torneio. O torneio começa jogando com B e depois o jogador vencedor joga com C e assim por diante. O torneio termina quando um ganha 2 vezes ou quando se jogam 2 partidas. Eu acho que até por aqui tá bom, né? Se eu parar. Então, vamos ver. Já fiz essa questão. É para os outros que não viram. Então, como é que fica? O A vai jogar com o B, o A pode ganhar e o B ganhar. Se o A ganha, ele vai disputar com o C. O A pode ganhar ou o C ganhar. Se o A ganhar, encerrou o jogo, porque ele ganhou 2 vezes. Vai jogar com o C. Se o C ganhar, joga com o B. O C ganha ou o B ganha. Se o C ganhar, parou o jogo, porque ele ganhou 2 vezes. E ele vai jogar com o B, se o B ganhar. Perdão, com o A, se o B ganhar. Então, nesse jogo, ganha A ou B. Acabou porque houveram já 3 partidas. Bom, mas aí podem o B ganhar. Se o B ganha, vai disputar com o C. O B pode ganhar ou o C ganhar. Se o B ganha, parou o jogo porque ele ganhou 2 vezes em seguida. Se o C ganha, ele vai jogar com o A. O A pode ganhar ou o B. O C pode ganhar ou o A. Se o C ganhar, parou, porque ele ganhou 2 vezes em seguida. O A, digamos que o A ganha, ele vai disputar com o B. O A ou o B pode ganhar e parou, porque nós temos 4 jogadas. Então, nós temos 8 elementos, constituídos desses elementos de torneio, ok? Bom, então, para mim, por favor, vamos encerrar. Bom, então, a revisão eu acredito que tenha sido bastante proveitosa, né? Que vocês tenham calma ao proceder com as respostas da prova. Fiquem bastante tranquilos, a prova está muito tranquila, está fácil de fazer, ok? Bom, e eu vou deixar na plataforma os 2 vídeos explicando umas 2 questões que talvez ajude vocês a concluir as atividade 4. Tá ok? Então, boa prova para todos e que todos tenham um bom retorno para casa. Foi um prazer ministrar lá para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.